Doping é um assunto que ninguém gosta de falar sobre, nenhum de nós fica feliz quando acontece, mas infelizmente é inerente ao futebol e é um tema importante da gente abordar aqui por dois motivos, né? O lado esportivo, em que a gente não quer ver nenhum atleta ganhar um benefício injusto por causa de alguma droga que ele usou, né? Mas também pelo lado humano, porque infelizmente a maior parte dos casos de doping que a gente vê aí, pelo menos no futebol de alto nível, são de jogadores que acabaram consumindo uma substância por engano. E o caso mais recente aí na elite do futebol mundial foi o do Paul Pogba. Tudo começou em agosto de 2023, quando ele foi sorteado para realizar um exame antidoping depois da vitória da Juventus contra a Udinese, numa partida em que ele nem saiu do banco. O exame apontou componentes ligados à testosterona, uma substância de uso proibido pela WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, que trabalha aí junto a órgãos regulatórios do futebol, como a FIFA, por exemplo. Com o teste dando positivo, o Pogba acabou solicitando aí uma contraprova, e nesse segundo exame o resultado também foi positivo. Nisso, a Procuradoria Nacional Antidoping italiana entrou com um pedido de suspensão de 4 anos para o jogador, e é dito internamente na Juve que, em caso de condenação, o clube estuda rescindir o contrato do Pogba. Uma das medidas já tomadas pelo clube foi cortar o salário de 8 milhões de euros por temporada do francês para apenas 42 mil euros, valor mínimo para jogadores de futebol por lá. E aparentemente ele também está proibido de entrar no clube ou ter contato direto com outros membros da instituição. E a carreira do Pogba é um negócio meio complicado, né? Porque ele teve aqueles anos mágicos no meio campo da Juventus ali, ao lado do Vidal, do Pirlo e do Marquisio, por exemplo. Depois o cara foi muito importante naquela França campeã do mundo em 2018, só que a partir dali as coisas começaram a dar errado, né? Tanto no Manchester United, que ele não conseguiu decolar em nenhum momento, e depois nessa volta de graça pra Juventus, um pouco mais veterano, em que ele acumulou lesões e também problemas disciplinares, as coisas não estavam boas, e agora tem mais essa, né? Aos 30 anos, o Pogba pode pegar a sentença máxima, que seria de 4 anos, caso seja comprovado que ele quis usar a substância, ele teve a intenção, né? Já se ele conseguir provar que foi sem querer, digamos assim, a pena pode ser de, por exemplo, 2 anos. E a sentença vai sair num julgamento a ser realizado agora no mês de janeiro de 2024. Mas o que o Pogba tem a dizer sobre o assunto, né? Então, ele disse que comprou um medicamento lá nos Estados Unidos, de acordo com indicação de um amigo dele que é médico. E o erro crasso dele, não informou o clube. Vocês vão ver nos próximos casos que muita coisa pode ser evitada se o jogador simplesmente falar com o médico do clube antes de tomar qualquer substância. E a primeira impressão que fica é, pô, mas o cara usou um anabolizante ali por indicação médica, que coisa esquisita, né? Realmente, se tu pensar assim, pô, um jogador do nível dele injetou um negócio ali, achando que não ia dar em nada, é muito difícil acreditar, mas aparentemente não foi isso que aconteceu mesmo, porque a substância que foi encontrada nos exames dele é a DHEA, um hormônio precursor da testosterona e que muitas vezes é vendido como um suplemento mesmo. Você olha e realmente parece, e até dizem algumas embalagens que é um suplemento, não precisa de receita nem nada. Esse aí que vocês estão vendo agora vende numa loja brasileira, por exemplo, dito ali bem claro, suplemento. Então esse suposto engano dele de tomar isso aí até que faz sentido, né? E até fica aqui uma explicação também de que não é a nossa intenção ficar apontando dedos ou crucificando jogador nenhum, e sim entender os motivos que geram, né, esses casos de doping. Mas o fato é que se o Pogba já vivia machucado, mesmo tendo a pena reduzida, ainda assim deve ser o bastante para encerrar cedo a carreira dele no alto nível, o que é muito triste para um jogador que a gente sabe que tinha um talento absurdo. Outro caso recente de doping que aconteceu foi com o goleiro Onana do Manchester United. Em 2021, quando jogava no Ajax, ele foi pego no doping por conta de um exame que mostrou partículas de furosemida, um diurético sob receita que também é proibido pela Agência Mundial Antidoping, a WADA. Inclusive proibido de forma muito clara lá no manual deles, tá? Pintado de amarelo lá e dizendo que é proibido em todas as circunstâncias, sem exceção. Como punição, a UEFA acabou suspendendo o Onana de todas as competições nacionais e internacionais que ele pudesse atuar. Só que, segundo ele mesmo, ele acabou quebrando as regras meio que sem querer. Ele contou que não estava se sentindo bem num dia e decidiu tomar um remédio da sua esposa, chamado Lasimac, que contém a substância furosemida. E aí a falta de conhecimento sobre aquilo que ele estava tomando acabou dando muito ruim, né? E tirando ele dos campos por muito tempo. Ainda mais nessa época que a pandemia ainda estava muito forte, então imagina como é que não ficou a cabeça dele com essa situação. É incrível. 40 miligramas podem destruir a sua carreira. É a forma como você é visto também. É doping. Você é um viciado em drogas. Como você vai explicar aos seus pais que o seu teste deu positivo se você nunca fumou ou bebeu? Como você se livra disso? Ainda terão pessoas pensando que eu sou culpado.
E esse relato do Onaná mais uma vez prova que os clubes têm que passar de forma muito clara e educativa para os jogadores que eles não podem ficar tomando qualquer coisa sem consultar o médico do clube. Às vezes mesmo um xaropinho de criança pode dar problema. A UEFA até que concordou com a explicação dele, porque essa substância aí aparentemente não dá nenhum ganho esportivo, né? Mas ela é proibida, então ele teve que ser punido. É legal que o Onaná entendeu o próprio erro e assumiu a responsabilidade, admitindo depois em entrevista que deveria ter tomado mais cuidado. Como ele provou não ter tido a intenção de tomar aquilo ali, a sua pena foi reduzida para 9 meses. E já em outubro de 2021, o Onaná voltou a treinar com o time profissional do Ajax, mas sem fazer parte dos planos da equipe, e acabou saindo de graça para a Inter de Milão no começo da temporada 22-23. E aí é muito bacana porque o que poderia ser uma espécie de fim de carreira do Onaná, né, acabou sendo uma nova chance que ele recebeu. E na Inter ele fez a temporada dos sonhos, sendo peça importante do time que foi até a final da Champions League e acabou ainda o ano de 2023 sendo indicado para o prêmio de melhor goleiro do mundo lá no The Best da FIFA. No momento da gravação desse vídeo, é verdade que a temporada dele no Manchester United não tem sido muito boa, ele tem sido criticado por muitas falhas nesse começo, mas o Onaná já mostrou que sabe dar a volta por cima, então tomara que ele consiga também dentro de campo. Outro caso muito recente envolveu o Papu Gomes, exatamente o argentino campeão do mundo lá ao lado do Messi, né? Que se o Onaná tomou o medicamento da esposa, o Papu tomou dos filhos. Ele testou positivo no exame antidoping por terbutalina, contando que ingeriu medicamentos ali de um dos seus filhos, num caso que acabou suspendendo ele por 2 anos. A suposta violação tem origem na presença de terbutalina em meu organismo por ter recebido, de forma equivocada e acidental, involuntária e sem intenção, 1 colher de xarope do meu filho, para aliviar a tosse. Mais uma vez faz sentido porque a terbutalina, né, apesar de ser proibida lá pela WADA, realmente está presente em muitos xaropes como alguns remédios de tratamento para asma. Por que o Papu achou uma boa ideia tomar um remédio do filho assim, sem consultar nada? Eu não faço a menor ideia, mas me parece também que ele não teria nenhum ganho esportivo com isso, né? Então realmente tem toda a cara de que foi mais um caso de doping sem querer. O curioso foi o timing disso tudo, porque ele foi testado dias antes da Copa do Mundo de 2022, que ele disputou e foi campeão com a Argentina, né? Nisso, ainda é dito que tanto o jogador quanto o Sevilha, que era o clube dele na época, já sabiam, mas deixaram quieto até sair a sentença oficial e final. E que esse foi o motivo então pro Papu rescindir o contrato com o time espanhol. Já pensou se o pessoal da FIFA resolve implicar com o título da Argentina por causa disso aí, cara? Não tem a menor chance de acontecer, né? Mas se acontecesse, rapaz, o Messi ia encher o Papu Gomes de porrada ele mesmo. NANI? Ou ia pedir pro Depou, né, que é o segurança particular. E vale ressaltar que o Papu Gomes cogitou pausar a carreira até que a sentença saísse, mas nesse meio tempo ele mudou de ideia e fechou contrato com o Monza da Itália. Aos 35 anos, ele tá em reta final de carreira e com o desempenho longe do seu auge, e agora fora por enquanto por 2 anos, é difícil ver ele voltar a atuar em alto nível. E é curioso porque se esse fato tivesse sido divulgado e vazado antes da Copa do Mundo, muito provavelmente ele teria sido cortado da Copa, né? Ele fica pensando, pô, imagina o cara perder uma campanha de título mundial porque ele tomou uma colher de xarope, amigo. O próximo jogador que acabou caindo no controle antidoping foi o Rio Ferdinand. Ele que era o zagueiro mais caro da história do campeonato inglês no começo dos anos 2000, só que o caso dele tem uma particularidade. Diferente dos outros aqui, em que o jogador tomou algum medicamento, alguma substância, muitas vezes por engano, né? O Rio Ferdinand simplesmente foi punido por não comparecer ao exame antidoping. Na época, com 25 anos, ele era titular dos Red Devils e presente nas convocações para a seleção da Inglaterra. Ele foi então considerado culpado pela Comissão Disciplinar da Football Association por má conduta, sendo suspenso do futebol por 8 meses e multado em 50 mil libras. E a explicação dele para não ter comparecido no exame, né, é que ele tava num processo de mudança de casa ali, tava muito ocupado e tal na sua vida pessoal, e aí foi fazer compras no mesmo horário do teste e acabou esquecendo, sacou? E quando ele lembrou e voltou pro clube, o pessoal do controle antidoping já tinha ido embora. Para tentar reverter o caso, 2 dias depois ele entregou um exame, né, que deu negativo. Só que mesmo assim ele foi afastado dos gramados e na época o caso durou quase 3 meses até sair a decisão final e o presidente da FIFA, o Sepp Blatter, ameaçou aumentar a punição se considerasse que ela não foi justa o suficiente. Com essa suspensão então, o Ferdinand perdeu o restante da temporada 2003-2004 e também ficou de fora do grupo da Inglaterra que foi para a Eurocopa em 2004. O clube Manchester United achou a punição exagerada e tentou recorrer da sentença, mas sem sucesso. E anos depois, o ex-jogador Roy Keane acabou comentando sobre o caso em sua biografia e contou como
como o United sentiu a falta do Ferdinand em campo. Ele sofreu por isso, e o time também. O curioso é que quando ele retornou aos gramados em setembro de 2004, num jogo contra o Liverpool, o Ferdinand, que sempre usava o cabelo mais raspadinho ali, tava de tranças. E a justificativa dele pro corte de cabelo era que quando o cabelo tá longo assim, você consegue tirar pra fazer um tipo de exame lá, um tipo de prova que supostamente indicaria a presença de substâncias de 12 a 18 meses no passado. Ou seja, o cabelo grande era uma esperança dele de poder provar que não tinha ingerido nada, né? E aí ele ficou com esse estilo aí marcante, né? Realmente parece que ele não tomou nada, mas tu vê como o doping é um negócio muito importante. Os procedimentos lá são seguidos à risca, e se um jogador não vai no exame, né? Obviamente os órgãos responsáveis têm motivos pra imaginar que o cara tá evitando fazer o exame pra não ser pego. E regras são regras, essas aí são bem rígidas, e embora ele tenha fornecido um exame 2 dias depois, eles não puderam aceitar isso aí, o cara acabou sendo punido, não dá pra esquecer. Se o cara tá fazendo exame antidoping, tu vai lá. Até agora a gente falou de jogadores que foram pegos no doping uma vez, né? Mas o próximo foi pego 3 durante a sua carreira. A gente tá falando do Diego Maradona. Acabaram sendo 3 casos em 7 anos. E o primeiro aconteceu em 1991, quando o Dieguito jogava no Napoli. Na época, o craque já era campeão mundial pela Argentina e ídolo dos napolitanos ao vencer 2 Scudettos por lá e outros títulos também. Porém, meses após a conquista do segundo campeonato italiano dele, o Maradona foi sorteado por exame de doping e o teste apontou resquícios de cocaína. Como punição, a FIFA e a Federação Italiana suspenderam o camisa 10 por 15 meses. Anos depois, o Pibe de Oro, né, se defendeu na sua autobiografia dizendo que esse caso foi uma armação dos italianos contra ele, numa espécie de revanche, de vingança, pela Argentina ter eliminado os italianos da Copa do Mundo de 90 lá dentro da Itália, nos pênaltis, né? Obviamente, essa acusação que o Maradona fez é seríssima e ele nunca conseguiu provar. Depois de cumprir essa suspensão aí, que acabou sendo também o fim melancólico dele no Napoli, né? Ele foi jogar no Sevilha e depois retornou pro seu país natal para jogar no Newell's Old Boys. E mesmo em reta final de carreira, aos 33 anos, Maradona foi convocado para a Copa do Mundo de 94, mas o sonho do tricampeonato mundial vir com camisa 10 foi interrompido ainda na fase de grupos. Depois da vitória por 2-1 contra a Nigéria no segundo jogo, o Diego acabou sendo selecionado pro exame antidoping e de novo o teste deu positivo, só que dessa vez pelo uso de efedrina, que é um tipo de estimulante arterial e também proibido pela WADA. Ficando de fora do restante do mundial, ele se mostrou arrasado com a decisão e com a punição. No quero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo lo que estaban porque estábamos jugando todo el mundial. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corri por la droga, corri por el corazón y por la camiseta. Nisso, o Maradona foi cortado da Copa do Mundo e teve que ver de fora aí a Argentina ser eliminada para a Romênia nas oitavas de final. E esse caso aí tem uma foto muito icônica, muito marcante, que acabou sendo a despedida do Maradona das Copas do Mundo, né? Que é ele saindo de campo ali de braços dados com uma enfermeira. Já o terceiro caso de doping dele acabou sendo na Argentina, né? Quando ele atuava já pelo Boca Juniors em 1997. Na primeira rodada do Apertura, os chineses venceram o Argentinos Juniors com um gol de Dieguito na Bombonera e depois do jogo ele foi selecionado para o teste mais uma vez. 4 dias depois, o resultado deu positivo e a substância proibida não foi revelada, mas alguns boatos indicavam que de novo foi cocaína. Só que dessa vez o Maradona conseguiu escapar, digamos assim, né? Num acordo da justiça com o governo ali, eles deram meio que uma abafada no caso e ele não sofreu nenhuma punição verdadeira. Dias depois estava jogando bola já, só que curiosamente essa volta dele durou apenas mais 5 jogos, com o meia anunciando a sua aposentadoria aos 37 anos. Aí a gente não vai entrar muito aqui na conspiração de se a aposentadoria dele teve alguma coisa a ver com esse acordo que foi feito, mas é uma história esquisita com coisas que não foram divulgadas, né, sobre tudo isso, e no final das contas acabaram sendo algumas manchas bem pesadas na carreira de um dos maiores jogadores da história, né. Ainda na América do Sul, o volante brasileiro Fred, que hoje tá no Fenerbahçe, mas que ficou bastante conhecido recentemente pela sua passagem no Manchester United, né, foi mais um que caiu no exame antidoping. No caso dele, a substância encontrada no sangue foi a hidroclorotiazida durante a Copa América de 2015, quando defendia a camisa amarela
amarelinha. É bom deixar claro que ninguém aqui é especialista em química, né, em remédios farmacêuticos nem nada do tipo. Mas pela nossa pesquisa, a hidroclorotiazida é diferente de algumas outras substâncias que a gente falou nesse vídeo aqui, já que ela é considerada pela WADA como uma substância capaz de mascarar o uso de outras, entendeu? Ou seja, o problema dela não é o efeito em si, mas sim porque ela ajuda a diluir a urina e possivelmente esconder outras substâncias ilegais na hora do exame. Isso não significa, claro, que você ter essa substância no seu sangue seja prova de que você usou alguma outra coisa, né? Mas justamente porque não dá pra saber, né, já que uma substância pode mascarar outras, é que ela é banida para atletas profissionais. Na época, a Conmebol puniu o Fred com suspensão por 1 ano, com efeito retroativo, só que no começo ele ficou apenas fora dos jogos de competições que a Confederação Sul-Americana organizava. Só que posteriormente, a FIFA decidiu ampliar a punição do brasileiro, e assim ele ficou suspenso também do resto da temporada do Shakhtar Donetsk, que era o time dele na época. O curioso é que a punição dele acabava a tempo dele conseguir disputar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas faltou avisar o Shakhtar, porque eles não liberaram o Fred, que acabou não fazendo parte daquele grupo que foi campeão, né, da medalha de ouro. Então foi uma montanha-russa de emoções que ele viveu naquela época, bem jovem ainda. Outro caso muito emblemático, né, que vocês devem lembrar aí, é do Paulo Guerreiro. Ele teve um caso de doping quando jogava no Flamengo, né, apesar de ter tido uma boa carreira na Europa também, no Hamburgo e no Bayern de Munique, e foi pego por uma substância que seria um metabólito da cocaína. E depois a explicação mais provável acabou sendo de que ele teria tomado um chá de folha de coca, bebida tradicional no Peru, de forma não intencional. O Guerreiro foi punido por 1 ano e isso foi um choque gigantesco porque estava chegando a Copa do Mundo de 2018 e seria praticamente a única chance dele de defender o seu país no Mundial, né? Não só porque ele estava numa idade já um pouco mais avançada, como também o Peru não classifica para Copas o tempo todo. E aí rolou uma mobilização até mundial, eu diria, né, em prol do Guerreiro ali, e um fato muito curioso e completamente alheio ao futebol ajudou ele a conseguir jogar aquela Copa do Mundo. Se liga, arqueólogos acharam múmias do século XVI com traços dessa mesma substância, antes mesmo da cocaína ser inventada. Ou seja, era a prova de que você poderia ter aquela substância no seu sangue mesmo sem ter consumido a droga, deixando a teoria do chá muito mais provável e fazendo com que ele conseguisse um efeito suspensivo para conseguir atuar na Copa do Mundo. E o Peru caiu na fase de grupos, mas o Guerreiro jogou, inclusive meteu o seu golzinho aí contra a Austrália, né, no momento que certamente ele vai lembrar com carinho. Antes da gente fechar, eu acho que seria importante a gente falar sobre como as pessoas costumam lidar com esses casos de doping, né? Muitas vezes já apontando o dedo e falando que o cara é um viciado, ou que ele é um drogado, ou que ele foi antiético ao tentar burlar as regras e tal, mas a gente vê que muitas vezes os jogadores sequer têm culpa. Muitas vezes é mais negligência, ou até inocência, falta de conhecimento do assunto, né, que acaba gerando essas punições aí, muito mais do que uma má intenção, sacou? Um caso que ilustra muito bem isso é do Mamadou Sakho, zagueiro francês que jogava no Liverpool um tempo atrás, e o seu exame deu positivo pela substância higenamina, que ajuda na queima de gordura. E aí a Agência Mundial Antidoping entrou em ação e suspendeu o Sakho, fazendo ele perder a final da Europa League naquele ano e a Eurocopa em 2016. Só que o bizarro é que nessa época a higenamina não estava na lista de itens proibidos lá da WADA, só foi entrar nessa lista em 2017, ou seja, ele não fez nada de errado, mas acabou tendo a imagem manchada perante a opinião pública, perdeu competições importantes e obviamente no final acabou processando a WADA, que eventualmente admitiu e pediu desculpas a ele pelo erro. Então era completamente inocente, mas algumas pessoas vão lembrar do Sakho como o cara que foi pego no exame antidoping. Talvez a pessoa que viu a notícia dele sendo suspenso não viu depois esse desfecho todo que inocentou o cara, né? Por isso é importante a gente tentar olhar cada caso direitinho, com cuidado, e não sair só lendo manchete, apontando dedos e fazendo piada com um assunto sério. Para os clubes, talvez seja importante ver como que essas informações estão sendo passadas para os atletas, se é claro ou não é claro que os caras não podem ficar tomando coisas sem instrução médica. E para os jogadores, ter na cabeça a consciência de que qualquer pílula, qualquer xaropinho pode dar problema, e que se tiver com uma dor de cabeça às 3 da manhã, acorda o médico do clube lá, pô, liga lá, pergunta, posso tomar isso aqui? Enfim, assunto meio merda, né, para fazer um vídeo assim. Mas é importante, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido e que tenha trazido um pouco de esclarecimento ao redor desses casos, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like antes de sair, ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!